A trilogia é uma ciência que pode ajudar incrivelmente os jovens. Talvez as pessoas que sejam mais beneficiadas com esse trabalho são justamente os jovens. A juventude, ela precisa perceber o processo de inversão da vontade. O jovem, ele não percebe que muitas vezes as vontades dele, os interesses dele são justamente por tudo aquilo que vai lhe prejudicar, que a vontade está invertida. Então o estudo, o trabalho, eles veem como uma coisa careta que vai beneficiar os pais, que vai beneficiar os professores, e não que se eles se opõem a isso, eles estão prejudicando a eles próprios. E que essa vontade de fazer nada, de alienar-se, de tomar drogas, de fazer arruaça, de ficar só na internet, que justamente esses desejos são a vontade invertida, que não é a verdadeira, natural, original vontade do ser humano. Que o jovem, por essa inversão, ele é o principal inimigo dele mesmo. Outro ponto que é importante a juventude perceber é o problema da projeção. É muito comum o jovem dizer que os pais o censuram, que os professores o censuram, que a sociedade censura. Ele não percebe que ele está projetando nos pais, na sociedade, toda a censura que ele faz a ele mesmo. Como ele não se aceita, ele é severo consigo mesmo quando ele erra, como ele tem um critério assim de perfeição super elevado. Então muitas vezes uma moça é bonita, ela tem um corpo quase perfeito e ela só fica na crítica, não aceita, se rejeita. E faz uma repressão à sua espontaneidade, tem vergonha de falar com os amigos, é inibido, é tímido. Então o problema de censura mesmo que o jovem tem é ele com ele mesmo e que ele projeta no exterior. Então o que acontece? Ele cria brigas, ele cria assim atritos, rompe com aquelas pessoas que vão poder mais ajudá-los, pensando que justamente o impedimento para a felicidade deles está nos outros e não que isso são bloqueios que ele tem dentro dele e que ele não percebe. Outra coisa muito importante para a juventude perceber é o problema da patologia social. O jovem, ele nota que tem alguma coisa muito errada na sociedade, um aspecto de máscara, de hipocrisia, e ele está certo. Agora, como fazer para superar esse problema? É atacando? É se opondo? É afrontando? Ou é ele percebendo a manipulação que o poder econômico social faz dele mesmo? Por exemplo, o jovem pensa que se ele consumir drogas, se ele beber álcool, cerveja, uísque, que ele está sendo livre, que ele está se libertando das pressões sociais, das proibições. E justamente o contrário. É justamente quando o jovem se droga, quando ele bebe, que ele está se escravizando aos indivíduos que lucram, que têm um enorme lucro com drogas e com bebida e com cigarro. E também porque, através desses elementos, o jovem vai perdendo a consciência, o senso crítico. Ele vai simplesmente se tornando mais uma vaca na boiada. Ele faz exatamente o que os poderes querem sem ele ter percepção disso. Ele se destrói como os poderes econômicos sociais querem que ele se destrua. A estrutura social patológica, ela não quer uma juventude consciente, crítica, pensante e construtiva. Eles querem jovens que sirvam aos interesses deles, que sigam aquilo que está na internet, aquilo que está na televisão e que são todos valores impostos por essa estrutura. Então, quando você for se drogar, quando você for beber, pensa duas vezes. Você está se libertando ou você está se escravizando? Então, muitos conceitos da trilogia são justamente tudo aquilo que um jovem precisa ter para ele se desenvolver, para ele florescer na vida dele, ter saúde e realização.